Olá! Nesta aula, vamos ver os primeiros degraus dos níveis inferiores de consciência na escala do Dr. David Hawkins. Como vimos, cada nível tem suas características, seu grau de felicidade, e as pessoas que estão nele encaram a vida e Deus de certo modo e apresentam tendências determinadas, ok? No nível 20 da vergonha, o grau de felicidade é de 1%, nada, gente. E por que assim? Porque o nível da vergonha é o que está mais próximo da morte. É o rebaixamento total da personalidade. É o suicídio da consciência. A pessoa no degrau da vergonha sente que a vida dela é miserável e pior, que Deus é despectivo, que menospreza essa pessoa. Ela está passando por um processo de eliminação. Eliminação de quê? Dela mesma. Eliminação da sua consciência. No seu comportamento, ela pode esconder sua vergonha, ela pode tentar esconder, na verdade, né? E para isso, ela pode tentar provocar vergonha nos outros. No ponto mais crítico, a pessoa nesse degrau pode usar a vergonha como uma ferramenta de crueldade contra os demais. Além disso, a vergonha deixa a pessoa vulnerável a emoções como a ira, a culpa e o falso orgulho. A pessoa que está neste nível da vergonha, na escala 20, também pode tender ao perfeccionismo, pode se autoexigir muito e exigir essa perfeição dos outros também. Então, ela pode ser intolerante, pode ser inflexível, e tudo isso é uma forma de evitar se expor e impedir que alguém perceba a vulnerabilidade dela. Mas ela pode também se render e ser totalmente submissa. Assim, não precisa se expor, não tem que se autoexpressar, não é verdade? Ela tenta evitar a verdadeira emoção por trás deste degrau, que é a humilhação. O consulente que chega até nós e está vibrando no degrau da vergonha pode se sentir humilhado, subjugado, exigir muito de si mesmo, ter dificuldade para se expressar com autenticidade. Sente que precisa ser perfeito. A pessoa pode ter sido alvo de bullying na escola, pode ter sido vítima de humilhações públicas. Alguém pode ter ficado enfatizando alguma característica dessa pessoa como se fosse algo negativo. Enfim, nos cabe, além de usar a ferramenta do mapa da consciência, usar também a intuição. Bem, passemos agora ao próximo degrau, que é o nível 30, o degrau da culpa. O grau de felicidade aqui continua sendo muito baixo, 4%, gente, é muito pouco. E por quê? Porque a pessoa calibrada no degrau da culpa sente que a vida dela é uma maldição, é maligna. Se nós sabemos que a vida é uma bênção e mesmo assim às vezes nos pegamos reclamando dos nossos desafios, imagina uma pessoa que acha que a vida dela é uma maldição, não é verdade? E ela sente que nem sequer pode contar com a ajuda divina. Por quê? Porque Deus, na sua visão, é rancoroso, ou seja, ela carrega uma mácula, uma culpa, não se perdoa e nem acha que Deus vai perdoá-la. É aquela pessoa que sente o complexo de vítima, sente remorso, se recrimina, cai no masoquismo, porque acredita piamente que merece castigo. E como o processo relacionado ao nível da culpa é o da destruição, como forma de castigo, ela cria inconscientemente doenças psicossomáticas. Ela atrai acidentes e adota uma conduta suicida. Afinal, ela tem que pagar pelos seus pecados. Tem que destruir o pecado. Tá certo? Existem ainda aquelas pessoas que estão nesse degrau da culpa que estão em completa negação. Então, o que elas fazem? Elas projetam a culpa nos outros. Elas não enxergam sua sombra e veem culpa nos outros. Outras vão ainda mais longe porque utilizam a culpa como um mecanismo de coerção e de controle.
castigam e manipulam as pessoas que estão ao redor delas. Os que se culpam precisam encontrar a forma de se perdoar. Os que projetam precisam identificar e reintegrar os aspectos da sombra que elas estão reprimindo. Quando a pessoa está passando por um processo de destruição através da culpa, em algum momento ela se cansa e renuncia. Quando ela faz isso, ela sobe um degrau e passa para o nível 50, o nível da apatia. O nível 50 da apatia o grau de felicidade aí é de 5%, gente. Ela soltou a culpa, renunciou, ganhou um pontinho aí no grau de felicidade, mas continua sendo muito, 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 muito pouco. Continua sendo nada. Porque a vida dela não oferece a mínima esperança, não tem luz no fim do túnel. E Deus? Deus, na visão dela, só censura, não faz mais nada, só vive censurando. Então ela já conheceu a vergonha e a culpa, o Deus despectivo e o Deus rancoroso. Então é melhor não fazer nada para não ser julgada, para não ser censurada. Ela está passando por um processo de renúncia e já não espera absolutamente mais nada da vida. Neste degrau estão aquelas pessoas à margem da sociedade. Que pessoas? Aquelas pessoas que lutaram e morreram na praia e se entregaram. Não receberam recompensa. É o grau da pobreza extrema, do desespero, da falta de esperança, da solidão, do desamparo. Nesse nível estão os idosos abandonados, que já não podem se valer por si mesmos. É o nível de pessoas que não têm recursos nem energia. Se chega um consulente calibrando no nível 50 da apatia, pode ser alguém também com uma depressão severa, tá? Então, uma pessoa que atravessa uma depressão severa já parou de sentir, ela já não sofre, ela não chora. Em casos extremos, a pessoa para de falar e ela sente que o corpo dela entra em decomposição. Ela nem sequer tem energia para causar a própria morte. Ela simplesmente deixa de falar, deixa de comer e deixa que a morte se aproxime e a leve lentamente. Conscientemente, ela acha que está renunciando, mas na verdade, o que existe é uma resistência sutil, disfarçada. Mas, diferente do que muita gente pensa, não é uma resistência à vida, mas sim uma resistência ao sofrimento, que é o próximo degrau. No nível 75, o do sofrimento, o grau de felicidade é 9%. Embora seja muito pouco, comparado com a felicidade do nível da apatia, a pessoa já deu, como dizem aí, um salto quântico. Com um grau de felicidade tão baixo, a pessoa encara a vida como uma tragédia. Ela não consegue enxergar nada de positivo na vida, pelo contrário, é tudo negativo. A pessoa sente tristeza, depressão constante, se lamenta o tempo todo, até porque ela não conta com a ajuda divina, porque para ela, Deus nem olha para ela. Deus é altivo, Deus está distante, Deus não vai se dignar a olhar para ela, que ela se autoconsidera uma mísera criatura. O nível 75 do sofrimento é caracterizado pela tristeza, pela perda, pela dependência. Um consulente que calibra neste nível pode estar passando por um processo de luto. Se for assim, é importante saber há quanto tempo ele está passando por isso. Uma pessoa precisa passar por todas as etapas do luto. Pela negação, pela ira, pela negociação, pela depressão e pela aceitação. Quando uma pessoa evade, foge do seu processo de luto, isso vai gerar problemas futuros. Por outro lado, algumas pessoas também podem ficar aprisionadas em algumas das etapas, como a ira ou a depressão, por exemplo. E isso prolonga o sofrimento. Então, transcender esse processo de desalento e soltar o apego pode gerar medo.
o próximo degrau do mapa da consciência. No nível 100 do medo, o grau de felicidade de 10% ainda continua em um patamar muito inferior. Isso acontece porque uma pessoa que está calibrando no nível do medo, ela sente a vida como algo atemorizante. Para ela, o mundo é um lugar muito perigoso, cheio de armadilhas. Ela precisa o quê? Precisa se retrair. E Deus disso tudo? Para ela, Deus só castiga. Na visão de uma pessoa que vibra no medo, Deus só castiga. O medo, como emoção, é natural e saudável, faz parte do nosso instinto de sobrevivência, está tudo bem. Sentir medo significa que estamos vivos. O medo pode gerar duas consequências: ou agimos ou nos paralisamos. Mas o medo também pode se tornar obsessivo e gerar ansiedade, ciúmes, paranoia, neuroses. Pais medrosos protegem seus filhos excessivamente e podem gerar adultos inseguros e indecisos. Companheiros medrosos podem sufocar seus pares com ciúmes doentios e desconfianças infundadas. Outro caso extremo é o de pessoas que utilizam o medo como ferramenta de coerção e controle. Essas pessoas oprimem, ameaçam e privam as pessoas da sua liberdade. Os oprimidos, então, ao serem privados de algo tão essencial como é a liberdade, querem se libertar e podem passar para o próximo degrau, o do desejo, que nós veremos na próxima aula. Até lá!